Oi, e aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo desse canal, então fique esperto, assiste esse vídeo até o final, se é a primeira vez que você tá passando aqui. E aí eu te peço, se você gostar, você se inscreve, dá um like e principalmente mostra pra todo mundo porque ajuda demais, né? Já que o YouTube ele não tá recomendando muitos meus vídeos, não tá chegando notificação, é coisas que vocês estão me reclamando muito, então ativa o sininho e desative e depois ativa de novo, beleza? Porque aí talvez resolva o problema. De qualquer forma, se não resolver, pode me seguir lá nas outras redes que eu tô sempre avisando quando tem vídeo novo, tá bom? Hoje eu vou fazer diferente, eu não vou pedir pra vocês comentarem uma palavra específica que eu sempre peço pra vocês comentarem todo vídeo que eu dou um coração. Comenta aqui pra mim se você prefere casos solucionados ou não solucionados. Eu, particularmente, prefiro casos solucionados e com um final feliz de preferência. E é isso, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas, Lena Bruce se formou na Tufts High School no ano de 1992, era a caçula de 5 irmãos e foi a única mulher na sua turma que recebeu um diploma de engenharia elétrica. Ela era muito ativa na sua universidade e na casa de irmandade que ela fazia parte, chamada Delta Sigma Theta. Ela conseguiu uma bolsa de estudos para Harvard e Yale, mas acabou indo para a Universidade de Tufts. Lena cresceu no norte da Filadélfia, no bairro Francisville, onde as taxas de prisão eram maiores que as taxas de graduação no ensino médio. O ex-namorado dela declarou: "Você não tem ideia do tipo de coisas que ela viu crescendo na Filadélfia e o quão difícil era o ambiente em que ela cresceu." As privações de Lena fizeram ela ter um interesse e uma busca incessante em vencer na vida. Então, quando ela não estava trabalhando em tarefas complexas de engenharia, ela se oferecia em abrigos para sem-tetos, trabalhou com jovens em risco e deu aulas particulares para alunos gratuitamente. O pai da Lena disse que o maior objetivo da vida dela era sair da casa de classe média baixa que eles viviam e vencer na vida. Então ela fez até uma promessa para a mãe dela que ela compraria uma nova casa para a mãe, daria uma casa nova para ela. As coisas eram bem difíceis na vida dela, já que eles não tinham muito dinheiro e ela não se conformava com essa realidade que ela vivia, ela queria mais, por isso ela estudou tanto, acabou se formando com louvor no ensino médio e entrando na universidade. Ela era uma aluna excelente, nota 10, ela tinha as maiores notas e sempre fazia tudo com muita garra e força de vontade. Quando ela viu uma oportunidade, ela simplesmente agarrava e dava o melhor de si. Para vocês verem o nível de competência da Lena, assim que ela se formou na universidade, ela já era cobiçada por 3 empresas de engenharia. Essas 3 queriam o trabalho dela, o que é extremamente incomum, já que é muito difícil para quem é recém-formado conseguir um emprego assim. Então ela acabou escolhendo trabalhar para Stone & Webster e ela era descrita como uma excelente profissional pelos seus supervisores. E aí, quando a Lena começou a ganhar um dinheirinho bom, ela começou a mandar $100 por semana para sua mãe. E é interessante falar dessa atitude dela, porque a mãe dela sempre mandava $100 para ela quando ela estava cursando a universidade, né, e não tinha dinheiro. Então ela meio que estava retribuindo o que a mãe dela fez por ela, mandando esse valor mensal. Mensal não, aliás, semanal. Lena acabou se mudando junto com a colega de classe chamada Barbara Eden. Elas se mudaram para um apartamento em South End, em Boston, que era considerado um bairro muito perigoso. Mas lá era bem perto do seu trabalho e a Lena queria viver num bairro onde a maioria das pessoas fossem afro-americanas, que era o caso daquele lugar que ela morava. Lá a maioria eram pessoas afro-americanas, ela queria estar perto. E também era um jeito dela se sentir mais à vontade, mais inclusa, porque, gente, como eu falei pra vocês já há vários casos aqui, o preconceito é algo que é bem real na nossa sociedade, ainda mais nos anos 90, nos anos 80. Então, assim, foi a forma que ela encontrou de estar mais livre, vamos poder dizer. Apesar de lá ser um bairro, como eu acabei de falar pra vocês, muito perigoso. A taxa de criminalidade lá era muito alta, mas elas achavam que nada ia acontecer, que estava tudo bem, e também pelo motivo de ser mais perto do seu trabalho. Então, no dia 11 de junho de 92,
Era uma manhã de sábado bem quente, era descrita como uma manhã bem quente. A Lena ligou pro seu ex-namorado chamado Joey Sullivan, que morava em Atlanta. Apesar deles não estarem mais juntos, eles conversavam bastante por telefone. E eles tinham uma amizade, uma relação boa, bem legal. E ela convidou ele para ir a Boston para eles comemorarem o novo emprego dela. Ela tinha acabado de aceitar um emprego na empresa, como eu falei para vocês. Então ela fez o convite e eles conversaram ali pela manhã. E aí eles combinaram de conversar também à noite por ligação. Então chegou a noite e a Lena acabou não ligando pro Sullivan. Ele ficou um pouco chateado. Ele pensou, mas se ela não ligou hoje, amanhã ela vai ligar com certeza. Pode ter acontecido algum imprevisto, sabe? Essas coisas acontecem. Então chegou o domingo, passou o dia inteiro, ela também não ligou. E aí quando chegou a noite, mais ou menos 1 da manhã, ele começou a pensar que isso tudo era muito estranho. E aí ele tentou ligar para ela, só que ela não atendeu nenhuma das suas ligações. Então chegou a manhã de segunda-feira, ele tentou ligar de novo para ela, mas ela não atendeu e ele começou a ficar um pouco angustiado porque ele teve um pressentimento que algo estranho estava acontecendo, porque isso não era normal. Não só ele tentou entrar em contato com ela, mas também alguns amigos, eles também não conseguiram falar com ela, ela não tinha aparecido em nenhum dos lugares que ela costumava ir ou estar com as pessoas de costume. Então uma das colegas da Lena, de fraternidade, chamada Mitchell, ela estava em casa, angustiada também, pensando o que teria acontecido com a Lena, quando ela recebeu uma ligação de uma outra amiga dela da fraternidade que elas faziam parte. E nessa ligação, essa garota só dizia: ela se foi, ela se foi, ela se foi, repetiu isso várias vezes. Então naquele dia eles receberam a notícia que a Lena não estava mais com vida, e na época dos fatos ela tinha 21 anos de idade. Lena foi encontrada pela sua amiga Bárbara em cima da cama, de bruços, já sem vida. Bárbara tinha feito uma viagem de final de semana e quando retornou encontrou a Lena nessa situação. O apartamento estava todo bagunçado e tinha uma janela aberta que levava para uma escada de incêndio que era acessível pelo beco de trás do prédio. Então a Bárbara acabou acionando a polícia, os policiais entraram lá, fizeram os primeiros procedimentos e aí os investigadores encontraram debaixo das unhas da Lena DNA de um homem, só que era uma quantidade muito pouca, eles não conseguiram ter resultados conclusivos de quem seria aquele DNA. E também eles fizeram os exames na Lena e constou que ela foi violada por alguém. A polícia também determinou que tinha pelo menos 24 horas que a Lena estava já sem vida dentro do seu apartamento. E aí eles chamaram a Bárbara para ela identificar o que tinha de errado ali no apartamento, se ela conseguia ver algo que, enfim, estava tudo bagunçado, mas se ela conseguia identificar algo que chamou mais a atenção dela. E aí ela analisou o apartamento e ela disse que eram as latas de cerveja vazia que estavam em cima da TV, que era muito estranho porque ela não costumava beber, e nem a Lena, e também nem dar festas, porque parecia que tinha, sei lá, várias pessoas ali, parece que aconteceu alguma reunião, alguma coisa ali dentro. E ela disse que não era o costume delas nem beber e nem fazer esses tipos de reuniões. E ela não acreditava que a Lena chamaria alguém pra lá, e o fato da casa estar muito bagunçada, isso aí foi algo que foi muito estranho, porque ela disse que a Lena era muito organizada e ela nunca chamaria alguém pra lá estando sozinha, ou várias pessoas, talvez uma só, algum amigo próximo. Então eles fizeram também análises nessas latas de cerveja através da saliva, né, para ver se eles conseguiam concluir quem era essa pessoa. Mas esses exames foram inúteis praticamente, porque a quantidade de saliva encontrada era muito pouca para fazer esse exame. A Bárbara também relatou para a polícia que sempre tinha um grupo de jovens fazendo festa lá perto de onde elas moravam. Eles ficavam principalmente na escada delas, na escada de incêndio do apartamento delas, bebendo, festejando, zoando. E aí ela diz que quem sabe poderia ser um deles que entrou pela janela. Então a polícia foi vasculhar essa escada de incêndio e acabou encontrando um preservativo, óleo de bebê e uma carteira. Dentro dessa carteira eles também encontraram um pedaço de papel que foi mandado para exames, e nesse pedacinho de papel eles conseguiram amostras de DNA. Só que isso também não dava muitas pistas para eles, porque pelo que eu entendi, né, essa parte ela é um pouco confusa, mas a polícia então disse que ia esperar alguém com ficha na polícia ser preso para o DNA dele ser incluído ali nos dados, no DNA que ficam das pessoas que são presas. Tem um banco de dados só para isso. Então eles pegaram esse DNA e fizeram todo um exame nesse banco de dados, mas
não foi compatível com ninguém. Então essa pessoa, ao que tudo indica, ela nunca tinha sido presa. É algo bem confuso, mas eu tentei explicar da melhor forma possível para vocês. Então a polícia começou uma investigação para tentar encontrar quem era esse homem misterioso. E eles concluíram de cara que quem fez isso entrou lá na casa da Lena para roubar. E aí algo deu errado, então ele acabou tirando a vida dela, mas que a primeira intenção principal era o roubo. Então eles fizeram ali uma busca, falaram com vizinhos, com familiares, entrevistaram todas as pessoas que eram relacionadas com a Lena. Então eles desconfiaram do ex-namorado dela, que era o Sullivan. Só que aí eles pegaram o DNA dele e não foi compatível com o DNA que eles encontraram, não tinha DNA dele lá na cena, então isso aí foi completamente descartado. E assim, eu não sei nem o que dizer pra vocês sobre essa investigação da polícia, porque foi muito criticado, principalmente pela família da Lena e pelos amigos mais próximos. Algumas pessoas relataram que a polícia fez um pouco de descaso do caso dela, porque quando eles encontraram a Lena, aquilo ali, aquele apartamento, ele devia ser uma cena de crime. Então, logo de cara, ele tinha que ser isolado e a entrada das pessoas tinha que ser proibida. Porque, como vocês estão cansados de saber, se você entrar no local, você compromete a cena toda. Se você ficar pegando nas coisas, se você ficar perto, tem o seu DNA, então ficar pisando, tudo isso compromete a cena. E aí, uma colega de fraternidade da Lena disse que a polícia não isolou o local e que muitos membros da fraternidade iam nesse apartamento e voltavam. Como eu falei pra vocês, a Bárbara morava lá. Então, assim, era um entra e sai de gente toda hora. E aí, as evidências que tinham por ali acabaram se perdendo por causa desse acesso muito fácil das pessoas. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o DNA do Sullivan não foi compatível com o encontrado? Pois é. Antes disso acontecer, ele nunca tinha se tornado um suspeito. Ele acabou se tornando um suspeito por conta dele mesmo, porque ele disse que ele foi uma das últimas pessoas que falou com a Lena e ele disse que a polícia não fez questão nenhuma em falar com ele. Eles não falaram com ele, não colocaram ele como um suspeito. Então, assim, não sabe se esse exame realmente eles fizeram, porque eles estavam realmente ignorando, assim, as únicas evidências que tinham. Ele, o Sullivan, que ligou para a polícia e disse que teve as ligações com a Lena, ele que fez meio que o trabalho da polícia, porque a polícia realmente não estava dando a mínima se ele era suspeito ou não. Ele acabou se mudando para Boston depois que isso aconteceu, para ficar ali mais perto, né, da situação e acompanhar tudo. Então a polícia fez ali suas investigações meio duvidosas. Algumas pessoas dizem que eles fizeram um trabalho correto, entrevistaram as pessoas corretamente, mas tem essa outra parte que critica muito o trabalho da polícia, dizendo que eles fizeram muito descaso. Então eles não acharam nada, não tinha evidência, né? Até porque as que tinham foram comprometidas com esse entra e sai da galera no apartamento. Então o caso acabou sendo arquivado. Então esse caso ficou arquivado durante 25 anos, até que um detetive chamado William Dogan pegou esse caso nos casos arquivados e reabriu ele para tentar resolver o problema. E aí ele viu que tinha várias evidências, poucas evidências, no caso a carteira que eles encontraram, que com a tecnologia de hoje poderia ser resolvido muito mais rápido, porque como eu falei pra vocês, enfim gente, em 1992 eles tinham aquela tecnologia do DNA, mas assim, não era igual hoje ela é 1000 anos-luz melhor. Então eles pegaram essa carteira que estava preservada e um pedaço de papel e conseguiram o DNA. E agora eles tinham equipamentos forenses, fizeram alguns exames melhores e aí aconteceu algo no ano de 2014 que mudou o rumo dessa história. Então no ano de 2014 um homem chamado James Witowicz, de 45 anos, foi preso por violar a liberdade condicional. Como criminoso condenado, James foi obrigado a enviar sua amostra de DNA às autoridades, que foi então enviada para um banco de dados federal. A amostra foi compatível com evidências encontradas próximas à Lena, que tinham sido preservadas há 16 anos atrás. Então o DNA desse cara, que era o James, ele dava certinho com o DNA encontrado na carteira. Então a polícia foi fazer algumas entrevistas com ele para perguntar sobre o caso. Eles fizeram 3 entrevistas com ele, mas o James negou conhecer a Lena. Os detetives mostraram uma foto para ele, ele disse que não conhecia ela, mas que ele se lembra que ele estava perto ali da região do prédio dela quando aconteceu o caso
E ele disse que não se lembra de nada, se ele fez ou não fez, ele nunca assumiu a culpa. Ele disse que desde muito cedo ele bebia muito, então ele sofria de alguns apagões. Na época do caso, em 92, o James tinha 19 anos. E vocês lembram que eu falei pra vocês que a Bárbara reclamou que tinha uns adolescentes que faziam sempre um algazarra ali perto do prédio delas? Pois então, o James, ele era um desses que ficava nesse grupo por ali, fazendo essa zoação toda. James então foi indiciado em outubro de 2015. James nunca admitiu a culpa, mas o júri considerou culpado e no ano de 2017 ele foi condenado à prisão perpétua. No ano de 2021 ele pediu a liberdade condicional, mas foi negado. Então assim, nunca ficou claro como as coisas aconteceram naquele dia, as motivações, o porquê que ele fez isso, como é que foi tudo, porque ele nunca assumiu essa culpa. Até hoje ele não fala sobre esse assunto, ele nega, então assim, essa parte realmente ela só quem tem como saber o que aconteceu no caso era a Lena e ele, né? Mas ele nunca falou nada. Como eu falei pra vocês, esse caso demorou muito tempo pra ser resolvido, foram 25 anos e durante esses 25 anos a família não descansou. E aí, gente, aconteceu que o pai, a mãe e um dos irmãos da Lena acabaram, né, falecendo durante esse período. Então, assim, só alguns irmãos dela que presenciaram, enfim, essa vitória que foi encontrar o culpado que eles buscaram tanto, porque a mãe, o pai e um dos irmãos, né, acabaram não resistindo a essa luta toda por muito tempo. Eles nem chegaram a ver o James sendo preso. É um caso bem triste, cheio de perguntas sem resposta. Mas enfim, é isso. Me fala o que você achou, se você conheceu ou não. E eu vejo vocês no próximo caso. É nóis!